Bom dia, irmãos. E é uma alegria estar com vocês aqui mais essa manhã. Tem sido um tempo muito legal mesmo e é sempre uma alegria poder estar com os irmãos aqui pela manhã. Pessoal, eu quero orar então para a gente começar o nosso tempo aqui e aí em seguida, eu vou orar e a gente vai para o texto para conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito legal. Muito legal e muito desafiador também. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus gracioso, um Deus que se revela a nós através da Tua palavra, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra pela manhã e de meditarmos nos princípios que ela nos traz. Nós te louvamos por todo esse tempo que nós tivemos com esses devocionais, lições preciosas que nós tiramos, oportunidades enormes de crescimento para cada um de nós. Deus, não deixe que tudo isso que nós ouvimos fique somente na nossa mente, mas nos ajuda, Deus, a colocar essas coisas em prática. Que o Seu Santo Espírito haja em nós, Pai, para que haja transformação. E assim também, Pai, com o tema de hoje, que o Senhor fale conosco e transforme os nossos corações. Que o Senhor me ajude, Pai, a ser claro naquilo que eu vou falar. Que o Senhor dê a cada uma dessas pessoas que está ouvindo corações abertos e dispostos a serem transformados pela Tua palavra. E que assim nós possamos crescer à semelhança de Cristo. Para que nós sejamos cada vez mais, Pai, servos produtivos dentro do Teu reino. Que nós façamos a Tua obra, Pai, com excelência. E que pessoas venham a conhecer ao Senhor através, Pai, das nossas vidas, pela Tua ação, pela forma como o Senhor tem agido em nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E nós oramos assim, Pai, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Bom dia para o pessoal que foi entrando depois, enquanto eu orava também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos para o nosso devocional. Né? Eu estava pensando esses dias, né? Cheguei em casa um pouco mais tarde, um pouco cansado. Né? E, cara, quem nunca chegou em casa depois de um dia cansativo, né? Você senta no sofá e você desfruta daquela preguiça gostosa, né? A gente até fala, nossa, que preguiça boa, né? Quem nunca disse não para uma oportunidade simplesmente para descansar um pouco mais, né? Poxa, vamos fazer tal coisa hoje? Ah, não, cara, hoje eu vou ficar só descansando. Né? Esses dias eu estava até pensando naquele botãozinho famoso que a gente tem no celular, né? Chamado soneca. Algumas pessoas não usam soneca, mas tem 54 alarmes diferentes para acordar de manhã, né? De cada 2 minutos tem um alarme e tal para a pessoa conseguir acordar. E essas situações elas trazem à tona um tema comum, frequentemente ignorado ou abordado até de forma cômica, que é a preguiça, né? É verdade que às vezes nós estamos realmente cansados, é verdade que nós precisamos descansar. Inclusive o descanso em si ele não é ruim, muito pelo contrário, foi Deus quem criou o descanso. Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Nós temos um padrão lá. Nós temos um padrão lá. O descanso ele faz parte do plano de Deus para nós. Ele revela inclusive as nossas limitações diante de um Deus ilimitado. Agora o nosso problema está no fato de que nós temos facilidade para transformar o nosso descanso em um fim em si mesmo. Né? Nós fazemos do descanso o nosso Deus. E a realidade, infelizmente, é que todos nós lutamos com a preguiça em algum nível, em alguma área. Né? Talvez você seja uma pessoa super trabalhadora, talvez você seja super diligente em algumas coisas específicas, mas tem algo que te leva a lutar com a preguiça. Para alguns é o estudo, para outros é o trabalho, para outros é lavar louça, para outros é arrumar as roupas. Enfim, nós convivemos com isso. E infelizmente nós convivemos com isso como se não fosse um problema, como se não fosse um pecado. Mas a preguiça é sim um pecado. Cristo morreu na cruz por causa da nossa preguiça também. E como um pecado, a preguiça desagrada a Deus.
e ela nos destrói, mesmo sem nós percebermos. Então, o nosso objetivo hoje vai ser aprender a identificar as manifestações da preguiça na nossa vida, entender quais são as consequências da preguiça e compreender como Cristo nos ensina e nos capacita a viver diligentemente, a viver de uma forma responsável, de uma forma produtiva. A nossa grande dificuldade em identificar a preguiça é que ela é um pecado silencioso. Ela não é aquela bazuca, digamos assim, né? Como adulterar, roubar, matar alguém. Essas coisas, quando você fala, todo mundo já vai encarar como um pecado, isso é abominável, né? Mas a preguiça é mais parecida com aquela doença silenciosa, que vai nos destruindo por dentro sem nós percebermos, até que seja tarde demais para qualquer tipo de cura. Como a gente já falou, a preguiça ela é extremamente aceitável na nossa sociedade, nós convivemos com ela como se fosse algo normal, sem nenhum tipo de problema. Inclusive, é muito difícil nós sermos exortados ou nos preocuparmos em exortar alguém por causa da preguiça. Com exceção talvez aí das pessoas que têm filhos, que você fala para o seu filho, né, para de ser preguiçoso, vem me ajudar a fazer tal coisa e tal. Quando nós estamos falando com outras pessoas, no nosso dia a dia, na igreja ou em qualquer lugar que seja, nós normalmente não vamos exortar pessoas por causa da preguiça, porque nós nos acostumamos com isso. Se tornou, infelizmente, um pecado aceitável. Nós convivemos com ele. Agora, o que a Bíblia nos mostra também é que, e principalmente no livro de Provérbios, que a gente vai ver algumas passagens aqui, é que o preguiçoso ele não é um louco, ele não é alguém absurdamente estranho, ele é normalmente um homem comum que deu muitas desculpas, que se recusou a fazer muitas coisas e que deixou muitas coisas para depois. A preguiça ela não é barulhenta, né? E por isso nós precisamos nos manter alertas. Muitas vezes, inclusive, nós não percebemos a preguiça em nós mesmos. Então, a partir de dois textos aqui em Provérbios, a gente vai olhar para 3 marcas da preguiça. A primeira passagem que eu quero ler com vocês é Provérbios 24, versículos 30 a 34. Provérbios 24, 30 a 34 diz o seguinte: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. A primeira marca da preguiça que a gente vê aqui é a negligência. O campo onde a vinha foi plantada estava coberto de ervas daninhas devido à negligência do dono do campo. Pessoas preguiçosas elas negligenciam as suas tarefas e as suas responsabilidades. Ao invés de gerarem frutos através da diligência e da responsabilidade, a vida dessas pessoas é marcada por descaso. São pessoas que não terminam aquilo que elas começam, que não cuidam daquilo que têm, pessoas que não são responsáveis e, consequentemente, não são confiáveis. Às vezes a gente se pergunta, eu lembro na época que eu trabalhava, ou até mesmo agora no ministério, né? Poxa, por que as pessoas às vezes não me dão responsabilidades para fazer coisas diferentes? Porque provavelmente elas não confiam em mim porque eu não demonstro responsabilidade naquilo que eu tenho para fazer hoje. Então, o preguiçoso é alguém que ele começa algo e não termina. A gente nunca vê o resultado daquilo que ele começa a fazer. Porque ele nunca leva isso à frente. São pessoas que não cuidam daquilo que têm. As coisas dessas pessoas, elas se deterioram. E aí coisas, inclusive relacionamentos, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Pessoas preguiçosas têm dificuldades enormes para desenvolver bons relacionamentos. Porque relacionamentos envolvem esforço e demandam tempo. Então o preguiçoso é alguém negligente. Ele não dá conta das suas tarefas, ele é descuidado com as suas coisas, eles não são responsáveis. Uma outra marca da preguiça, né, que esse texto nos mostra, então, é a procrastinação. A preguiça é abastecida pela procrastinação. Agora, o que é procrastinação? Né? A gente costuma falar como algo como assim, deixar para depois, eu deixo para depois, né? Eu vou fazer depois aquilo e tal, né? Mas recentemente eu me deparei com uma definição que fez a ficha cair de uma forma diferente e com um peso diferente. Procrastinação é a presunção arrogante
de que Deus lhe deve outra oportunidade de fazer o que você já teve tempo de fazer. Procrastinação é a presunção arrogante de que Deus lhe deve outra oportunidade de fazer o que você já teve tempo de fazer. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. É um pensamento extremamente orgulhoso e egoísta. Primeiro, nós usamos mal o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, nós usamos mal esse tempo. E depois nós culpamos o próprio Deus por não nos dar mais tempo para fazer algo que Ele já nos deu tempo para fazer. Algo que nós já deveríamos ter feito. Então nós culpamos a Deus por algo que é nossa culpa. Nós usamos mal o tempo e nós achamos que Ele deve nos dar mais tempo para fazer algo que nós já deveríamos ter feito. E o versículo 33 aqui é uma frase típica do preguiçoso e do procrastinador, que ele não diz não, mas daqui a pouco. Como assim, né? O preguiçoso, o procrastinador, ele não se recusa a fazer algo, mas ele se entrega aos seus desejos e ele deixa as oportunidades irem embora, mesmo tendo aceitado essas oportunidades. Alguém chega para você, você pode fazer tal coisa? Posso. Mas aí você olha para a televisão, poxa, isso é mais legal, eu vou fazer isso e depois eu faço aquilo lá que eu tinha que fazer. Aí você olha para um jogo ou para alguma coisa que te diverte, nossa, eu vou fazer isso e depois eu vou fazer aquela responsabilidade que eu me comprometi com tal pessoa. Esse é o procrastinador. Ele não vai dizer não, mas ele vai dizer daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Então pessoas preguiçosas, elas enganam a si mesmas e elas abastecem a sua negligência com a procrastinação. E com o tempo isso se torna uma bola de neve. Ao invés de lavar 2 copos de louça, que levaria ali menos de 1 minuto para você lavar, você gasta 15 minutos para lavar uma louça gigante, que já está com a sujeira impregnada e que é difícil de tirar. Ao invés de guardar 3 peças de roupa em 1 minuto, você vai deixando as roupas num canto até ter uma pilha enorme de roupas, todas amassadas, que vai demorar 20 minutos para você arrumar. Ao invés de trabalhar bem todos os dias durante o tempo que você está no trabalho, você precisa ficar trabalhando em casa, né, ou fazendo hora extra, o que te faz perder a oportunidade de fazer algo que você gosta, para ter que fazer o que você já deveria ter feito. E esses são exemplos pequenos, mas o fato se aplica a coisas grandes também, né? A preguiça para lidar com pequenos problemas em relacionamentos faz com que esses problemas eles se multipliquem, que eles cresçam ali exponencialmente e torna muito possível que as coisas estourem ao longo do tempo. A preguiça para lidar com pequenos pecados e a preguiça para estudar a palavra de Deus todos os dias faz com que o nosso coração se endureça e com que a gente deixe de ser sensível ao nosso pecado. Irmãos, essa questão da preguiça ela é crucial para a nossa vida cristã. Pessoas preguiçosas não conseguem se relacionar de forma saudável e não conseguem ter um relacionamento com Deus saudável também. Porque o relacionamento com Deus ele envolve esforço. E nós precisamos ser diligentes no estudo da palavra e no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então a realidade é que a nossa preguiça nos torna improdutivos, né? Ela nos impossibilita de cumprir a nossa missão de servir e amar pessoas. E ela afeta também os nossos relacionamentos, porque a nossa preguiça atrapalha a vida das pessoas ao nosso redor. Provérbios 10, 26 diz, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Recentemente a gente teve uma reunião de jovens lá na igreja e a gente foi fazer o retorno, né, nas reuniões presenciais. A gente queria fazer um negócio diferente, um negócio legal. E vamos fazer uma fogueira. E aí eu ia dar o estudo e eu estava mais ou menos do lado da fogueira. Tinha horas que era tranquilo, mas tinha horas que o vento batia, a fumaça vinha no meu olho. Não dava para você enxergar nada, é horrível fumaça nos olhos. É horrível fumaça nos olhos. Eu nunca bebi vinagre, eu sei que eles fazem mal para os dentes, mas fumaça para os olhos é terrível. E eu não consigo ficar mais de 1 segundo recebendo fumaça diretamente no meu olho. E o texto diz, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Pessoas preguiçosas incomodam terrivelmente as pessoas ao redor, porque a preguiça revela o egoísmo e o orgulho no coração dessas pessoas.
E é difícil conviver com pessoas assim. E a última marca que a gente vê está no outro texto, em Provérbios 22, versículo 13. E a marca que a gente vê aqui é que a preguiça ela cria desculpas injustificáveis. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Agora, o que é interessante aqui? Na cultura do povo de Israel, a maior parte das atividades elas eram feitas durante o dia. E o período da noite era passado em família, né? Eles tinham refeições e coisas do tipo. Por outro lado, os leões daquela região, eles tinham hábitos noturnos e não diurnos. Ou seja, eles não tinham o costume de atacar durante o dia, e sim durante a noite. Agora, o preguiçoso aqui no texto, ele diz que ele não quer sair para fazer as coisas durante o dia por medo do leão. Só que esse leão, ele não está lá durante o dia, ele só está lá durante a noite. Então o ponto é, não existe leão nenhum. Não existe leão nenhum. O ponto é que o preguiçoso ele cria circunstâncias imaginárias, como um leão, onde ele não está, para justificar o fato de não trabalhar. E assim ele tira o foco do vício da sua preguiça para o perigo de leões, mesmo que esses leões eles não existam. Cara, ninguém aprovará que ele fique em casa o dia todo só porque ele está com preguiça. Se você chegar para alguém, poxa, hoje eu vou ficar o dia inteiro em casa porque eu estou com preguiça. Talvez isso pareça engraçado, mas as pessoas não vão achar isso legal. Agora as pessoas podem se solidarizar com você e aprovar sua estadia se houver um verdadeiro perigo, um verdadeiro aqui entre aspas, perigo lá fora. Então, para esconder a sua preguiça e se justificar, você desvia a atenção da verdade, que é a sua, para uma ilusão. No caso do texto aqui, os leões, mas isso pode ser qualquer outra coisa. As pessoas vão te criticar se você falar que é preguiçoso, mas elas vão se solidarizar com você se você falar, poxa, eu não consigo fazer tal coisa porque está na correria, né? Nossa, a vida está corrida, eu não consigo fazer isso. Ou então, poxa, é difícil balancear trabalho e casa. É difícil balancear tal e tal coisa. Poxa, tal pessoa é muito difícil de lidar, né? É mais fácil ficar longe dela. Nós criamos desculpas para justificar a nossa preguiça de fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos que servir pessoas, nós temos que amar pessoas, nós temos que investir em pessoas e nos relacionar com pessoas. Mas nós criamos desculpa, ao invés de dizer que nós somos preguiçosos para fazer determinadas coisas. E o que Provérbios 24 também nos mostra, o texto que nós lemos primeiro, é que a preguiça ela traz consequências. A apatia do preguiçoso afetou a sua produtividade e o levou à pobreza. E isso é verdade economicamente, né, que é o foco ali do texto, a primeira aplicação do texto. Mas essa pobreza ela pode se expandir para todas as áreas da nossa vida. Espiritual, emocional, relacional e etc. Como todas essas coisas exigem esforço para serem construídas, o preguiçoso ele não vai ser efetivo em nenhuma delas. A Bíblia deixa bem claro que a vida cristã é uma vida de esforço e aprendizado. Alguém preguiçoso não vai crescer. Para essa pessoa sempre vai ser mais fácil assistir um episódio de uma série de 50 minutos, 1 hora que seja, do que ler a Bíblia por 10 minutos e orar por 5 minutos. Sempre vai ser mais fácil dormir um pouco mais do que acordar mais cedo para fazer o devocional. Relacionamentos demandam tempo e o relacionamento com Deus também não é diferente. Se você não gasta tempo com Deus, o seu relacionamento com Ele é pobre, é superficial. Se o seu relacionamento com Deus é pobre, você vai viver uma vida de culpa, preocupação, insegurança, insatisfação, cansaço, ansiedade e etc. Então, coisas que teoricamente a gente faz tentando fugir dessas coisas, da preocupação, da insegurança, descansar mais para não ficar cansado. Meus irmãos, o nosso corpo pode até estar tranquilo, mas se a nossa mente está cansada, se o nosso coração está cansado, isso afeta muito o nosso corpo. Antes de descansar o nosso corpo, nós precisamos descansar no Senhor. E isso só acontece em um relacionamento profundo com Ele, que só existe se nós dedicarmos tempo ao nosso relacionamento com Ele. E aí o nosso trabalho, seja o trabalho profissional, de estudar a Bíblia, de servir pessoas, etc., não é apenas uma forma de passar o tempo, ser feliz e ganhar dinheiro. O nosso trabalho, na verdade, é um serviço que nós prestamos ao nosso Senhor. E deve ser feito para a glória de Deus. E quando glorificar a Deus é a nossa motivação primordial, o nosso trabalho passa a ser um ato de adoração.
A preguiça e a procrastinação são, então, um sinal de que entendemos os propósitos de Deus para nós e de vivermos para um propósito exatamente diferente daquilo que Ele nos criou para viver. Todas as responsabilidades que Deus nos dá, elas têm como objetivo conhecermos mais a Ele e nos dar oportunidades para amarmos o nosso próximo. Então, de forma simples, quando nós agimos de forma preguiçosa, nós estamos indo diretamente contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós estamos pensando apenas em nós mesmos, não glorificamos a Deus, não demonstramos o caráter de Deus, não damos bom testemunho, não edificamos os nossos irmãos, não fazemos as boas obras que Deus planejou para nós, não crescemos em santidade e não conseguimos ajudar as outras pessoas. Resumindo, nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos fazer nada. Se nós somos preguiçosos, nós vamos colher os frutos da negligência e acabar em uma pobreza duradoura. Uma pobreza duradoura. Porque o preguiçoso ele não tem noção de como manter o que tinha e ele jamais vai ser capaz de recuperar aquilo que ele perdeu, porque ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, ele não vai querer trabalhar mais. Ele não vai querer correr atrás daquilo que ele perdeu. Então a pobreza do preguiçoso é uma pobreza duradoura. E a única forma de vencermos a preguiça é justamente mudando a nossa mente. Nós precisamos entender os propósitos de Deus para o nosso tempo e serviço. Então a gente vai começar a agir de acordo. E aqui nós chegamos a uma resposta simples, básica, talvez óbvia, mas essencial. Nós precisamos ir a Cristo. A mensagem de Provérbios e da Bíblia como um todo não é de que nós somos sábios e diligentes. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado ao olhar para a sua vida. Talvez você seja muito diligente em uma determinada área. Mas todos nós somos falhos, todos nós somos preguiçosos em coisas específicas e todos nós podemos crescer em diligência. A mensagem da Bíblia é que nós não somos naturalmente sábios e diligentes. A mensagem da Escritura é que por natureza nós somos tolos e preguiçosos. O livro de Provérbios nos mostra isso. E nós precisamos, então, de perdão e transformação. Provérbios, principalmente os capítulos 9 e 10, nos mostra ali uma personificação da sabedoria. Em outras palavras, Jesus é o homem sábio, que sempre foi diligente e que nunca foi preguiçoso. Ele sempre fez perfeitamente aquilo que ele tinha para fazer. Ele servia pessoas quando ele tinha que servir. Ele amava as pessoas quando ele devia fazer isso. Ele cumpria exatamente aquilo que ele tinha que cumprir. E sempre que nós nos chegamos a ele com fé, sempre que nós o contemplamos, nós nos tornamos mais parecidos com ele. Então, nós vamos a ele, nós adoramos a ele, nós permanecemos nele, nós nos entregamos a ele e nós buscamos nos parecer cada vez mais com ele. Jesus ele não apenas redime a nossa alma, mas todos os aspectos da nossa vida. O nosso tempo, a nossa atitude, o nosso propósito, o nosso serviço. Deus ele concede graça mesmo quando nós somos preguiçosos com a nossa mente e o nosso tempo. Ele não só colocou um padrão perfeito para nós na lei, mas ele também proveu o cumprimento da lei em Cristo. Então quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Deus com todo o nosso coração, não confiando no nosso próprio entendimento, nós não temos somente o perdão em Cristo, mas também a justiça de Cristo e a capacidade que Cristo nos dá através do seu Santo Espírito de fazermos aquilo que Ele nos mostra que nós devemos fazer. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a sua palavra. Então nós podemos conhecer a Deus, conhecer a Cristo e viver como Cristo viveu. A cura para a preguiça, no final das contas, é a mesma do que para todos os outros pecados que nós temos. Não é um remédio, não é ser extremamente organizado, não é dormir 3 horas por noite para conseguir fazer tudo que está ao seu alcance, não é abrir mão do descanso. A cura para a preguiça é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço também pela nossa preguiça e ressuscitou para nos fazer servos diligentes. E algo essencial aqui para nós entendermos é que nós jamais cumpriremos a missão que Deus nos deu, nós jamais faremos discípulos, nós jamais praticaremos as boas obras que Deus preparou para nós, se nós nos deixarmos vencer pela preguiça. Cristo morreu por nós
para que nós sejamos servos produtivos, servos que servem. Efésios 2, de 8 a 10, fala exatamente isso. Somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós. Mas Deus nos salva para que nós pratiquemos as boas obras que Ele preparou para nós. Cristo morreu por nós para que nós vivamos vidas diligentes, para que nós sejamos servos que servem. E para concluir o nosso tempo aqui, eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 5,15. E o texto diz assim: E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a nossa vida não é nossa. A nossa vida é do nosso Senhor. E Ele morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos um estilo de vida preguiçoso, mas para que nós vivamos a vida de Cristo. Uma vida de disposição e serviço para a glória de Deus e para a edificação das pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Foi para isso que Cristo nos salvou. E a preguiça, ela destrói isso. Então fique atento, a preguiça é silenciosa. Ela é silenciosa, ela é perigosa. E nós precisamos nos manter atentos e lutarmos contra ela, para que nós cumpramos a missão que Cristo nos comprou para cumprir. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela sua obra através do teu Filho. Muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós e pagar o preço pelos nossos pecados, inclusive pela nossa preguiça. Muito obrigado, Deus, porque Ele não ficou lá morto naquela cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a oportunidade de vivermos vidas diligentes, vida de serviço, imitando aquilo que Ele mesmo nos mostrou enquanto Ele esteve aqui conosco. Cristo foi um servo perfeito. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E que essa seja também a nossa disposição. Lutar contra a preguiça para que nós sirvamos as pessoas ao nosso redor, mostrando a elas Cristo, mostrando quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez por nós. Que a nossa vida, Pai, seja um testemunho para as pessoas ao nosso redor. E isso só acontece, Deus, se nós formos diligentes no estudo da Tua Palavra, na nossa vida de oração, no nosso serviço às pessoas, no nosso trabalho, nos nossos estudos, onde quer que seja. A diligência reflete o Teu caráter. E que nós encontremos descanso, Pai, não simplesmente ao deitar a cabeça num travesseiro ou deitar no sofá para tirar um cochilo, mas que o nosso descanso principalmente esteja no Senhor. Que nós usemos bem o nosso tempo, nos dê sabedoria, Pai, como é difícil fazer isso. E que o Senhor nos use, Pai, para impactar as pessoas ao nosso redor. Nós pedimos que o Senhor nos dê um dia produtivo pela frente. Pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos guarde. E nós te agradecemos, Pai, por esse tempo juntos. Que precioso é esse tempo juntos. Aprendendo mais da Tua Palavra. Nós te louvamos por isso, te agradecemos e pedimos no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um privilégio estar com vocês durante esses meses todos, fazendo esses devocionais. Espero que vocês tenham sido edificados, não só pela minha vida, mas por toda essa galera, por esses homens que dedicaram o tempo deles nesse serviço. Foi muito legal, para mim foi uma bênção, não só fazer, mas ouvir. E espero que tenha sido para vocês também. Tá? Como eu falei, a gente tem pensado em formas de servir melhor aos irmãos. Então, nós estamos pensando e trabalhando. Não desanime, em breve nós deveremos ter novidades por aí. Mas por enquanto é isso. Até sábado nós temos lives. E aí em seguida vamos ver o que Deus tem para nós aí pela frente. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia e nós ficamos por aqui. Um abraço, tchau, tchau.